Olá pessoal, professora Tiana Borba aqui, doutora em Sociologia, e hoje nós vamos falar da obra O Príncipe de Maquiavel. Mas antes nós vamos primeiro entrar numa reflexão sobre a sua biografia, depois nós entramos de fato no contexto da obra e nas nossas reflexões sociológicas nesse percurso, tudo bem? De antemão já peço que você curta, comente, se inscreva no canal se não é inscrito, desde já agradeço. Bom, vamos lá. Primeiro, Nicolau Maquiavel, ele foi um dos pensadores mais influentes e controversos do Renascimento italiano. Ele é considerado o pai político do pensamento político moderno, né? Na verdade, o pai do pensamento político moderno. Ele fundou uma nova ciência política ao analisar o poder de forma pragmática, separando a arte de governar da moral religiosa e da filosofia idealista. E a sua vida foi um reflexo do conturbado cenário político da Itália no século XV, que foi marcada por guerras, intrigas diplomáticas e a alternância de regimes republicano e monárquico. Bom, ele nasceu em 3 de maio de 1469, em Florença, né, numa Florença renascentista. Ele era filho do jurista Bernardo Maquiavel, que eu estou abreviando aqui porque é um nome bem grande em italiano, né? Bom, embora sua família pertencesse à nobreza toscana e por séculos ela tenha ocupado cargos públicos, desfrutavam de uma, digamos, de pouca fortuna na época, né? É uma nobreza decadente. Então, apesar das dificuldades financeiras, Maquiavel recebeu uma educação clássica de excelência. Ele estudou gramática, retórica, latim, grego e filosofia, né? Teve uma excelente formação. Em 19 de junho de 1498, Maquiavel foi nomeado secretário da segunda chancelaria, o que o tornou o principal responsável pelos assuntos internos e especialmente pela diplomacia e pelas questões militares da República. Veja, nesse cargo ele realizou importantes missões diplomáticas por toda a Europa, onde ele negocia com as cortes francesa, alemã e tem, né, um papel importante em variadas cidades e estados italianas. Veja, uma experiência crucial para ele foi o contato que ele teve com o César Borgia, que era filho ilegítimo do Papa Alexandre VI. Ele utilizava o poder e a influência do papado para tentar unificar a Itália sobre o seu poder, né? Sobre o seu domínio. E a sua astúcia e crueldade inspiraram grande parte do perfil governante ideal, uma espécie de tipo ideal weberiano, né? Claro que eu não vou colocar aqui na boca de Maquiavel Weber, né? Claro que não, mas uma espécie de tipo ideal de governante que vai ser descrito no Príncipe. E aí a gente vai, inclusive, desmistificar noções muito simplórias que vão colocar Maquiavel, a obra O Príncipe, como uma coisa cruel em si mesma, criação de termos maquiavélico como um sentido pejorativo, enfim.
A gente vai desmistificar isso, porque realmente isso é do senso comum, isso não corresponde à realidade da obra e às intenções do autor, tá? Mas nós vamos chegar lá. Bom, o período de estabilidade na República chegou ao fim de 1512, quando os Médici, com o apoio do Papa Júlio II e das tropas espanholas, retornaram ao poder em Florença. Veja, só que por sua forte ligação com o governo deposto, Maquiavel foi destituído de todos os seus cargos e criou-se uma suspeita, a suspeita dos Médicis sobre a sua lealdade, o que fez com que Maquiavel fosse levado à prisão e tortura, né, em 1513. Acusado de envolvimento em uma conspiração contra a família. Após ser libertado, ele foi forçado a se retirar para uma pequena propriedade de sua família em San Cassiano, no campo toscano. E foi nesse exílio que o político frustrado se transformou nesse teórico imortal. Então, Maquiavel, ele viu a oportunidade de uma última tentativa de retornar à vida pública quando os Médicis foram novamente expulsos de Florença em 1527 e a República foi restaurada. No entanto, a sua associação anterior com a família Médici levou suspeitas entre os novos governantes que o afastaram do serviço público. E aí, amargurado e com a saúde debilitada, Maquiavel morreu na sua cidade natal em 22 de junho de 1527, aos 58 anos, sem nunca ter recuperado seu cargo e sem ver a Itália unificada, né, que era um dos seus maiores desejos, sonhos. Só que, atenção, após a sua morte, e especialmente após a publicação do Príncipe, a imagem de Maquiavel ela foi deturpada, dando origem ao termo maquiavélico, por exemplo, que é um adjetivo carregado de conotação negativa, que passou a descrever uma pessoa astuta, dissimulada e disposta a usar qualquer meio, por mais imoral, né, que fosse, para alcançar os seus fins. E essa visão é um equívoco, porque Maquiavel ele foi, sobretudo, um realista. Longe de ser um cínico, como muitos interpretam, né, a sua obra, como uma obra bastante cínica. Eu não considero assim, realmente. Eu acho que ele é longe de ser um cínico, né, um cínico defensor da tirania. Eu acho que ele foi, na verdade, um realista e um republicano convicto, que buscava a estabilidade e a grandeza da sua pátria, propondo uma análise científica da política como ela é, e não como ela deveria ser ou como nós gostaríamos que ela fosse. Essa é a chave central. Maquiavel nos mostra a política como ela é e não como ela deveria ser ou como nós gostaríamos que ela fosse. Por isso, um realista. Veja, hoje ele é celebrado justamente por isso, por ter lançado as bases da ciência política moderna. Dito isso, e espero que nós tenhamos desmistificado essa ideia de Maquiavel como um cínico, o que não é verdade,
né? Vamos agora para a obra, de fato, né? O Príncipe, que é uma obra curta, uma obra curtinha e interessante, embora ela exija um pouco de cuidado na sua leitura, porque às vezes existem algumas metáforas, algumas coisas, mas é uma obra super entendível, é uma obra que é interessante para a gente compreender talvez essa política como ela é, né? Mas tendo o cuidado para não submeter a obra ou achar que a obra ela é um manual para dominar, né? Para a tirania, para a dominação. Mas vamos lá. Bom, a obra O Príncipe na verdade, é uma espécie de manual de boa política, não no sentido moral, mas no sentido técnico e eficaz. Preste atenção nisso. Manual da boa política no sentido técnico e eficaz, ou seja, que funciona, não no sentido moral. A obra aqui não está preocupada com as questões morais. O livro tem o objetivo de ensinar um novo governante, que ele vai chamar do príncipe, né, de príncipe, mas seria um novo governante, a conquistar, manter e expandir o seu poder, unificando a Itália sob um forte líder que seja livre das contaminações das últimas invasões estrangeiras, né? Bom, Maquiavel, ele vai operar uma cisão revolucionária, porque ele vai dizer que é necessário separar a política da ética religiosa, ele vai rejeitar a política como um dever ser, lembra? Que ele vai tratar a política como ela é, e não como ela deveria ser. E ele vai propor a política como ela é, que ele chama de verdade efetiva das coisas. Então, essa virada epistemológica é o que faz Maquiavel o pai da ciência política empírica. E aí, veja, nós temos pontos centrais na obra, né? Quando ele trata da capacidade do governante, ele vai dizer que não é virtude moral, mas energia, astúcia, força, adaptabilidade, que são essenciais à capacidade do governante. O príncipe deve saber agir como homem, né? No sentido de lei, razão, ao mesmo tempo que ele deve saber também agir como fera, força e engano. Então, é uma cisão. O príncipe deve saber agir como homem, lei e razão, e como fera, força e engano quando necessário. Dentre as feras, ele escolhe a raposa, porque ela reconhece as armadilhas, e o leão também ele vai considerar o animal, né? O leão, porque ele amedronta os lobos. Então é raposa e lobo. Raposa porque reconhece as armadilhas e o leão porque amedronta os lobos. Quando ele vai tratar da fortuna, que é a sorte, o acaso, as contingências, ele vai dizer que a metáfora do rio em enchente funciona basicamente assim: a fortuna destrói quem não construiu diques e canais, e cerca de metade das ações humanas depende da fortuna, a outra metade da virtude, né? Que é a resposta ativa
a imprevisibilidade da fortuna. O príncipe, ele deve bater, com muitas aspas, na fortuna, dominá-la com ousadia, não apenas com prudência. E no tópico das necessidades, ele vai dizer que a política nasce da escassez, do conflito, da insegurança. E o governante pode e deve agir fora da moral comum quando a necessidade impõe. É como se o governante tivesse um salvo-conduto para agir fora dessa moral comum, a fim de manter a ordem, para manter o sistema funcionando, né? Exemplo, um pouco pesado, mas vamos lá. O exemplo: crueldade bem usada, aplicada uma vez para garantir segurança e depois mantida como benefícios à população. Talvez a gente esteja falando aí da tortura, né? Bastante questionável e difícil. Veja, o que não quer dizer que a obra seja perfeita, né? A gente está falando também de uma obra pensada num contexto de guerra, né? E num contexto de uma Itália que está lutando pela sua unificação. Vamos inserir o texto dentro do seu contexto, tá? No tópico Medo e Amor, no capítulo 17 especificamente, ele diz assim, abre aspas, é muito melhor ser temido do que amado. Se há de faltar a um dos dois, né, é preferível ser temido. E a justificativa dele é que os homens são ingratos e volúveis e fingidos. E o amor depende deles, o medo depende de você. Só que ele coloca limite, né? O príncipe deve evitar o ódio. Né? O ódio ultrapassaria e colocaria em risco o poder do governante, né? No tópico aparência e realidade, ele diz que o príncipe não precisa ter qualidades morais, como clemência, fé e piedade, mas precisa parecer tê-los. Eita, como se encaixa, né, com a política contemporânea. Veja, o príncipe, ele não precisa ter qualidades morais, como clemência, fé e piedade, mas precisa parecer tê-los. Fica a reflexão. Ele diz assim, abre aspas, os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos. Fecha aspas. Então, a política, para ele, é teatro. O importante é o resultado, a estabilidade e a segurança do Estado. Para ele, ó, política é teatro e o que importa é o resultado. E qual é o resultado? Estabilidade e segurança do Estado. Ponto final. Mas atenção, o príncipe não é um manual para tiranos, mas um livro de emergência para unificar a Itália. Cuidado, muito cuidado. Porque eu sei que ele usa termos fortes, há uma relativização da moral para os governantes, tudo isso é delicado, mas isso é um manual feito em um contexto de guerra, feito em um contexto de uma Itália que estava lutando para se unificar. Então eu repito, o Príncipe não é um manual para tiranos. É um livro de emergência para unificar a Itália. Né? E não é emergência para todo e qualquer governo, não. É um livro de emergência para a Itália, naquele contexto. Então, veja, a verdadeira preferência de Maquiavel não está no Príncipe, porque esse é um livro de emergência. Na verdade, a verdadeira preferência de Maquiavel está na obra, né, nos discursos sobre a primeira década
de Tito Livio. A república é superior ao principado. Se vocês quiserem, né, vocês coloquem nos comentários que eu posso fazer uma aula sobre essa obra. Acho que vai ser interessante, porque nessa obra a gente vai realmente conhecer Maquiavel no sentido das suas preferências políticas, tá? Bom, mas voltando. O príncipe, ele ensina um governante absoluto a criar as condições para depois se instaurar um governo republicano. Então, Maquiavel, ele vai ser o precursor do realismo nas relações internacionais. E aí, dentro dessa perspectiva, o Estado age em busca de poder e segurança e não guiado por éticas universais. Nesse sentido, o príncipe, ele é o Estado personificado. E Maquiavel trata a política como uma técnica neutra. Aí a gente pode questionar, né? Existe essa neutralidade, sim ou não? Mas, enfim, Maquiavel trata a política como uma técnica neutra. E ele não se pergunta, né? O príncipe, o governante, o Estado personificado, não se pergunta o que é bom. Ele pergunta o que funciona para deter o poder. Só que, claro, essa obra ela é passível de muitas críticas, como toda e qualquer obra. Primeira crítica: Maquiavel subestima o papel das instituições formais. Só que isso, eu aponto aqui, que ele corrige na sua obra posterior, né, nos discursos. Se vocês quiserem, a gente faz um vídeo, tá certo? Eu acho importante fazer uma aula sobre essa segunda obra, né, os discursos, porque a gente vai ter a oportunidade de ver realmente a perspectiva de Maquiavel politicamente, a correção dos seus erros, né? Bom, uma outra crítica é que a política nessa obra é pensada exclusivamente a partir da experiência masculina do poder. Sem dúvida, né? Há também a crítica de que algumas recomendações são datadas, como o uso de milícias próprias e a desconfiança de mercenários, mas a lógica subjacente permanece atual. E que, apesar da pretensão descritiva, o príncipe é altamente normativo. Ele diz o que o governante deve fazer para vencer, né? E aqui nós vamos para as nossas conclusões, né? O Príncipe, ele não é um livro sobre tirania, como o senso comum coloca. Por favor, tenham isso em mente. Essa noção de que o Príncipe é um livro sobre tirania é uma interpretação muito equivocada, rasa, rasteira, muito do senso comum. Não é assim que funciona, tá? O Príncipe não é um livro sobre tirania. É um livro sobre sobrevivência num ambiente caótico, né? Para Maquiavel, o governante não deve ser santo ou demônio, ele deve ser eficaz. Ponto final. E aí eu trago uma reflexão que eu gosto muito, que é de Bobbio sobre a obra de Maquiavel. Existem muitos autores com muitas interpretações, mas a de Bobbio me parece mais prudente. Bobbio vai dizer que o Príncipe deve ser lido como um manual para momentos de exceção. Em democracias normais, ele serve como alerta contra excessos de idealismo, mas não como guia de ação cotidiana. E aqui eu complemento. O príncipe
não se aplica a democracias consolidadas. Ele é, no máximo, uma análise de poder em situação de crise e não um código de conduta cotidiano. Compreendido? Muito obrigada e até a próxima. Foi um prazer.